Nós começamos este Conexão RS especial falando sobre pets, sobre a saúde e bem-estar dos animais. Eles também estão sujeitos a doenças, assim como nós, especialmente na pele, como as dermatites. A médica veterinária e coordenadora do curso aqui da UBRA, Cristine Fischer, está aqui conosco. Boa noite, professora. E também vamos introduzir na conversa os nossos amigos, o Ricardo Walter, da Escola C4 de Adestramento, e todos os seus, né? O Garfield, que está no colo, e a nossa, me lembra... Úrsula, olha que bonita que ela tá, Úrsula. Eu tenho que me cuidar hoje, gente, para não... Porque eu sou cachorreiro, adoro bichos e aí eu fico meio bobo de vez em quando. Mas vamos começar falando um assunto sério, que afinal de contas, a gente não pode pensar que... Tem muita gente que pensa, né? A gente vai falar sobre a posse responsável, né? Pensa que confunde bichinho de estimação com bichinho de pelúcia, né? Sim. Tem os cuidados, né? São seres vivos e exigem... Tem doenças e exigem cuidados, né? Praticamente diariamente a gente tem que estar observando. Professora, vamos começar pelas dermatites que atacam também os seres humanos, claro, de uma forma diferente, mas as doenças na pele. A gente não consegue, às vezes, ver a pele do bichinho, ver o pelo. É difícil de identificar uma dermatite? Na verdade, não. O que a gente sabe hoje, um dos principais motivos que levam os tutores levarem seus animais de estimação no veterinário são os problemas de pele. E às vezes são questões estéticas, porque a pele vai se refletir pela queda do pelo, então cai o pelo e aí a gente tem a presença, né? Então a pele fica realmente ali exposta. Às vezes a gente tem feridas na pele e tem muita questão, às vezes, que algumas doenças de pele causam coceira, né? Então isso acaba também gerando um desconforto para o animal e aí o tutor acaba levando no veterinário. A gente sempre comenta assim, que as quatro coisas mais importantes que acontecem, né, quando tem um problema de pele é cair o pelo, né? Tá. É o animal ter aquela seborreia, que é aquela caspa, né, que a gente visualiza. Muitas vezes a gente verifica aquela questão do prurido, né, da coceira, né, que leva então ao veterinário. E muitas vezes a pele fica avermelhada, que a gente diz que ela está eritematosa, né? Então são as coisas que os proprietários tutores, né, mais observam nos animais de estimação e acabam levando no veterinário. Mas essas coisas, elas não dizem o que é o problema. Ah, essa é a questão que eu queria chegar, porque a gente tem diferentes tipos, né, de enfermidades, de dermatites. Exatamente. Quais são elas, doutora? Tem várias, Muitas, né? Muitas. Então, assim, o que leva na consulta são essas quatro coisas, né? Então, caiu o pelo, começou a coçar, a pele está mais avermelhada. Sim. Então, alguma coisa que vai fazer com que realmente leve no veterinário. Agora, eu tenho uma pergunta. Quando a senhora fala em cair pelo, existe um processo de queda de pelo, da troca de pelo? É normal, para as pessoas não confundirem. Seria uma queda de pelo localizada? Exatamente. O pelo, ele tem fases, né? Ele tem uma fase de crescimento, que a gente diz que é uma fase anagênica, depois o pelo cai, catagênica, e uma telogênica de repouso. Isso é fisiológico, né? Então, se o cão tem um pelo curto, às vezes a fase de queda e crescimento e queda é mais rápido. Às vezes, cães de pelo longo, o pelo cresce de uma forma mais demorada e aí depois ele cai. Então, tem algumas pessoas que dizem, meu cachorrinho de pelo curto parece perder mais pelo que o de pelo longo. Então, isso pode estar relacionado com o crescimento. O que a gente sempre se preocupa é se essa queda de pelo é generalizada, se ela tem um local mais específico, se junto com a troca da pelagem, que muitas vezes acontece anualmente, tem alguma lesão, alguma ferida, coceira. Mas é como a gente sempre fala, assim, o olhar a pele, não tem como a gente dizer qual é a patologia. Eu sempre digo assim que tem doenças que têm uma manifestação clínica igual e tem doenças que têm uma apresentação clínica diferente. Então, às vezes a gente diz assim, mas tem cheiro disso, tem cara daquilo, né? E uma das formas mais comuns de errar um diagnóstico é tu achar, pela apresentação, assim, o cheiro é disso, a apresentação é daquilo, de fazer o diagnóstico. Sim, então, e aí não procura o veterinário, vai na pet, por exemplo, só na pet para tentar resolver o problema. Ou meu vizinho tem um cachorro que tem o mesmo problema e usou tal coisa, e aí acontece isso. Mas o médico veterinário, então, é a pessoa habilitada a fazer esse primeiro rastreamento, né? Então, tentar descobrir qual é a doença, desde quando, como ela se manifesta, como ela evolui, né? E, a partir daí, tentar, através de alguns exames complementares, né? Exame de pele, de fungo, tentar fechar um diagnóstico para poder fazer uma terapia específica, né? Sim. Isso é importante. Agora, professora, a gente está falamos em pets agora, realmente houve uma proliferação muito grande. Hoje você de casa tem uma padaria, né? Tem um posto de gasolina e uma pet shop na sua quadra, provavelmente. Né? E as pessoas acabam dando banho toda semana, utilizando perfumes. Por exemplo, esses produtos podem causar alguma dermatite e o banho, a limpeza, a higiene do animal é importante.
Quanto tempo a gente deve higienizar o nosso animal? Na verdade, tem aí uma diferença que a gente tem que fazer. A questão do banho para estética, né? Uma questão estética de meu cão fica dentro de casa, ele dorme na cama, né? Então tem uma questão mais de cuidado sanitário, de limpeza, até por estar junto com aquele tutor. Esse banho, a frequência é variável. A gente diz que um banho semanal não é problema para os animais. Quando o animal tem algum problema de pele, uma dermatopatia, aí a gente sempre diz que o banho vai depender do critério veterinário, porque alguns produtos, shampoos, por exemplo, devem ser dados banhos a cada 2 dias, ou a cada 3, ou uma vez por semana. Mas é fato e é certo que o animal que tiver um problema de pele vai ter que tomar banho. Isso não tem como fugir, né? E muitas vezes tosar também, né? Sim. Tu havia comentado e perguntaste, né? Quais são os problemas de pele que a gente tem? Então, a gente sabe assim, que uma das coisas mais comuns de problemas de pele são as doenças parasitárias, os parasitos, né? Sarnas, sarcóptica, demodécica. A gente tem muito problema de alergia hoje em dia, né? Então, não se sabe exatamente qual é a relação disso, mas cães cada vez mais dentro de casa, recebendo mais vacinas e mais vermífugos, daqui a pouco começam a reagir à picada da pulga, a algum componente da alimentação, ou mesmo algum alérgeno do meio ambiente, né? Sim. E aí desenvolvem as alergias. Então, a gente sempre diz assim que a gente deve pensar em doença parasitária, né, fúngica ou as alérgicas. Posso mas depende como ele se manifesta. Dentro da nossa conversa, eu estou lembrando, no caso das dermatites nos seres humanos, um dos fatores também que se levantou, pelo menos nos últimos anos, é a questão do estresse. Uhum. O bichinho pode se estressar e pode revelar isso numa patologia? Aí a gente tem também 2 situações. Hoje já tem alguns estudos que mostram que cães mais estressados são aqueles alérgicos. Então, os alérgicos, sim, não que o cão estressado desenvolva alergia, mas os cães alérgicos são mais estressados. Isso é uma coisa uma correlação que está aparecendo, assim. Mas a gente tem uma questão importante que são animais muito estressados ou que, por exemplo, cães que exigem uma atividade física maior e que daqui a pouco são colocados num apartamento, num lugar fechado, e eles desenvolvem algumas dermatopatias comportamentais, por exemplo, por lambedura. Começa a lamber, né? Por exemplo, o carpo aqui direito e lambe a coceira também pode até fazer ferida. Coçar muito, por exemplo? Em geral, o comportamental não é a coceira. Sim. Se ele está coçando é porque ele tem um fator que tem ali alguma coisa pruriginoso, né? Sim. O comportamental é o comportamento mais compulsivo, obsessivo. Ele fica ali, ele lambe aquela pata até fazer uma ferida. E os produtos, eu tinha citado das pets, os perfumes que se usam hoje? Alguns, se o animal não tem um problema de pele e a pet shop, enfim, utilizar produtos específicos para cães, em geral, eles não manifestam problema, a menos que o animal tenha uma predisposição a ter uma dermatite de contato, alguma coisa assim. Então, aquele animal que, por exemplo, faz um banho e tosa, que de repente a lâmina da tosa já causa uma irritação, sim, é um animal que tem que ser tratado com um pouco mais de cuidado, passar pelo veterinário, escolher um shampoo específico, e aí tem como manejar, não tem problema. Deixa eu inserir na conversa o Walter. E a turma lá, tá bem de pele, tá bronzeada lá na C4 adestramento? Se obrigamos a ter ele sempre em dia, né? Porque a Sim. gente faz o trabalho do cão-coterapeuta, que a gente trabalha nas APAES, nas entidades, né? E aí os cães que frequentam com as crianças, eles têm que estar aptos para estar desenvolvendo atividades com elas, né? Então tem que estar... Até deixaste uma deixa interessante. Deixaste uma deixa, é ótimo. Bom, mas deixaste quicando uma pergunta interessante. O contato com o ser humano, com seres humanos, tu tinha dito casa, mas eles acabam circulando muito. A Úrsula acaba indo em diversos ambientes diferentes. Hoje ela está aqui na TV, amanhã ela pode estar num... Isso acontece bastante? Sim. Ela circula muito, Circula muito no meio de toda a sociedade, né? Sim. Em escolas, com crianças, com pessoas deficientes, em todos os ambientes ela frequenta, né? Sim. Então, por isso nós temos o veterinário até na própria pet, né? Que dá todo o acompanhamento, toda a parte de limpeza de tártaro, parte de pulga, desverminação, Sim. as vacinas. Tem que estar sempre em dia para ela poder estar no meio da sociedade.
Vamos entrar então no tema das pulgas, bicheiras e outras enfermidades além da dermatite. Aliás, a dermatite pode ser porta de entrada para alguma outra Pode, epidemia? tem alguns animais que fazem lesões, infecções bacterianas superficiais, né, eczemas úmidos que a gente chama, e que muitas vezes aquela exsudação acaba atraindo a mosca. Sim. E uma mosca então deposita seus ovos que vão desenvolver a larva, uma das larvas de mosca, né, que causa problema nos animais é a da bicheira, né? E, então, sim, pode ser uma porta de entrada. E no caso da úrsula, que circula muito em diversos ambientes? Na verdade, a questão da úrsula é mais uma questão de manter o estado sanitário dela adequado para ela conviver, né, com as pessoas e ter certeza que ela está bem, que ela tem a vacina, que ela tem o vermífugo. O fato dela circular por vários lugares coloca ela em risco de repente, ser exposta a algum vírus, ser exposta, enfim, a própria pulga em lugares que ela circule. Então, isso tem que estar em dia. E o que é interessante, só que, comentando ainda das dermatites, agora pensando na questão do calor, né, que as bicheiras são mais frequentes no calor, né, as larvas de mosca, também lembrar da incidência do sol, né, porque os animais com uma pelagem clara, com uma pele clara, eles sofrem também dermatite solar. Ah, eles têm queimaduras Tem. como a gente. Eu sou um caso, né? No verão eu viro um camarão. Sim. Né? Eu tenho que ter todo um cuidado para me expor ao sol. Tem cães de pelagem clara, com a pele clara, alguns bull terriers, até os pitbulls mesmo, são cães que faz, doutora? Passa pronunciador? Tem que passar protetor solar, tem que evitar. Um especial para cachorro existe? Às vezes não, pode se mandar manipular alguns, às vezes se usa os de humanos, mas o importante é que eles também não sejam expostos ao sol nos mesmos horários que nós não devemos. E aí, né? por exemplo, se eu tiver então um cachorro, um bull terrier, bem branquinho, né? Bem branquinho. Eu posso passar um protetor solar? Pode. Fator 30 ou Pode. 50? No meu caso é 50, né? E tem alguns cães que é muito comum ter o hábito de deitar em determinada posição todos os dias para ter o sol, para ficar no sol, né? Então eles fazem placas bem de queimadura mesmo solar e às vezes são até lesões que mais no futuro podem evoluir para câncer de pele. Sim. Então também tem que cuidar isso. E as pulgas? Onde estão as pulgas que fazem a gente... Né? Eu só de falar eu já fico me coçando. Né? É loucura minha. Mas as pulgas estão... Todos os ambientes, elas podem atacar onde? Sim, as pulgas, bom, as pulgas a pulga é um assunto importante, né? A pulga adulta está no cão, né? No cão e no gato. Sim. A principal pulga do cão é a do gato, né? É a que tem no Cephadis felis. Então, essa pulga, enquanto adulta, vai estar no cão, ela vai começar a se alimentar de sangue, né? No momento que ela começa a se alimentar, ela já começa a defecar, já começa a produzir os ovos. Inicialmente, ela deposita os ovos na superfície cutânea, quando o cão vai para a sua caminha, para a cama do tutor, ela sacode e aí os ovos caem todos. Lembra da música? Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era o percevejo. Então, assim, nos tapetes, nas camas, e aqueles ovos se transformam em larvas, né? As larvas acabam se alimentando da própria matéria orgânica das pulgas adultas, né? Que defecam, enfim. E essas larvas, então, se transformam em pupas, que aí é o casulo, né? Que ela fica ali sem se alimentar, mas ela também dificilmente é eliminada. E depois, quando tiver uma temperatura favorável nela, volta uma nova pulga. Né? Sim. Então, pode ser um ciclo. Quando a temperatura está adequada, uma temperatura como a nossa no verão, às vezes em 2 semanas tu tem novas gerações de pulgas e aí fica, né? Esse ciclo se mantendo. E a minha pergunta sobre as pulgas seria, elas estão em todos os ambientes, porque as pessoas confundem, o meu cão foi para a praça e voltou com pulga. Dentro de casa, Sim. elas podem existir? O que a gente comenta assim, para cada 5 pulgas no cão, tu vai ter 95 no ambiente, mais ou menos, que tu não enxerga. Então, eu tenho que tratar o cachorro e depois tentar na higienizar verdade, o ambiente? hoje a gente tem produtos bem efetivos que atuam no cão e depois impedem, matando a pulga adulta no cão, mas depois impedindo que os ovos que foram eliminados, eles gerem populações saudáveis, né, de pulgas. Então, elas morrem também na fase de desenvolvimento. Então, atua no ambiente. E com relação à tua pergunta, assim, às vezes tu tem um ambiente controlado na tua casa, mas o cão sair todos os dias para passear, ele adquire novas pulgas e leva para sua casa. Então, tem vários produtos antipulgas no mercado. A maioria dos que se usa hoje tem uma ação adulticida, ou seja, mata a pulga adulta no animal, mas alguns acabam também tentando controlar o ambiente. Então, não adianta, tem que usar antipulgas. Se sair para passear na rua todos os dias, mensalmente tem que colocar um antipulgas, para prevenir pulga e carrapato, né? E o carrapato também. Olha,
Que bela aula que tivemos em poucos minutos. Eu tenho certeza que as pessoas em casa estão descobrindo coisas que jamais imaginavam. A pulga até é bem comum, mas as dermatites ou até mesmo as queimaduras solares são coisas que nos surpreendem e só demonstram o quão é complexo e a responsabilidade que um dono, um tutor deve ter ao ter um bichinho de estimação, né, professora? É isso aí mesmo. Obrigado, seja sempre bem-vinda. Volte mais, professora, para nos ajudar com nossos pets queridos que fazem parte da nossa família. Tá, joia, obrigada. Obrigado, a professora Cristine, que é aqui nossa coordenadora do curso de veterinária da UBRA.